Olá pessoal, passando por aqui, abrindo essa live para compartilhar com vocês algo acerca da festa dos tabernáculos. Eu vou explicar por que eu estou falando sobre esse assunto aqui com vocês. Nós estivemos na época do Natal e eu compartilhei um vídeo mostrando a data exata do nascimento de Jesus. Jesus ele nasce no primeiro dia do primeiro mês do ano, de acordo com o calendário bíblico, o calendário lunar. E depois que eu compartilhei esse vídeo com vocês, algumas pessoas me mandaram algumas mensagens mostrando algumas pessoas dizendo por aí que Jesus ele nasceu na festa dos tabernáculos. Então, o que acontece no nosso calendário por volta do mês de outubro, e eu vi que bastante gente até teve acesso a essa informação, e hoje eu gostaria de então fazer esse ajuste, mostrar para vocês que, além de mostrar que Jesus não nasceu na festa dos tabernáculos, fazer esse pequeno ajuste, tentar entender por que realmente essa informação ela acaba sendo bem divulgada por aí. Eu gostaria de aproveitar e mostrar para vocês qual é o real significado da festa dos tabernáculos. É um assunto muito maravilhoso. Então, mais uma vez, eu acho que nós vamos fazer aqui, aproveitar e fazer uma ótima exposição. Então, antes de eu dar um bom dia aqui a quem está entrando, um shalom, eu gostaria de pedir perdão também a vocês, porque eu falei que eu iria abrir essa live na sexta-feira. Eu comuniquei só lá nos stories, mas eu não consegui. Então, me perdoem. Agora eu consegui tirar esse tempinho aqui. E quando eu sei que eu vou falar um vídeo que vai ficar com mais de 10 minutos, eu prefiro abrir uma live, mesmo que seja uma live surpresa, não consiga avisar para muitas pessoas, eu prefiro deixar no feed do que gravar um vídeo e postar depois no Instagram. Para mim é mais fácil abrir uma live e ir conversando aqui com vocês. Então hoje eu vou mostrar para vocês sobre evidências de que Jesus ele não nasceu na festa dos tabernáculos e ao mesmo tempo mostrar para vocês o que essa festa, qual é a realidade, né? Para que ela aponta. É algo muito maravilhoso. Shalom, bom dia a vocês que já descobriram aí, que já nos descobriram. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho aqui para ver os... Tá vendo? Sempre que eu tento mexer aqui, eu apanho. Certo. Bom dia, graça e paz. Shalom. Acho que passando o nome eu perdi. Rita. Gente, eu não consigo mexer. Na hora que eu mexo, mas enfim. Eu atrapalho aqui tudo. Mas eu vi o nominho de Rita Junqueira, se eu não me engano, né? Da Mary. Tô vendo agora, melhor. Então, Jesus, eu mostrei para vocês que ele nasceu no dia em que o tabernáculo ele foi levantado no deserto. Esse dia foi o primeiro dia do primeiro mês. De acordo com o calendário bíblico, esse mês, de acordo com o ano lunar, né, o calendário lunar, ele acontece para nós que seguimos o calendário gregoriano, o calendário solar, por volta do mês de abril. Então, essa foi a época do nascimento de Jesus. Ele nasce na época da Páscoa, porque a Páscoa ela acontece no primeiro mês do calendário bíblico, só que Jesus ele nasce exatamente 14 dias antes da Páscoa. Ele vai nascer no primeiro dia do primeiro mês. Do mês que acontece a Páscoa, mas 14 dias. Então, Jesus, 14 dias antes. Então, Jesus, ele nasce
na época da Páscoa, e nós depois vimos que isso é um tanto óbvio quando a gente vai entendendo que ele é o Cordeiro de Deus, e os cordeiros, eles morrem na Páscoa, mas o sacrifício pascal, nesse sacrifício, o cordeiro deveria morrer com 1 ano de idade. Então, se os cordeiros morrem na época da Páscoa, e eles morrem com 1 ano, isso significa que eles nasceram 1 ano antes, na época da Páscoa. Certo, pessoal? Então, os cordeiros morrem na época em que eles nascem. Então, isso já era o suficiente, já seria o suficiente para a gente ter um ponto de partida. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele morreu na Páscoa, então ele nasceu também na época da Páscoa. Ele veio para cumprir toda a lei. Nós vimos que o autor de Hebreus, ele vai dizer que a lei, ela contém a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Porque toda a realidade da lei, toda a substância, o cumprimento da lei está aonde? Na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. E nós vamos ver então o nascimento de Jesus tendo como sombra lá na lei o tabernáculo sendo erigido no deserto. Deus deu essa ordem, essa instrução a Moisés lá no Monte Sinai. E nós vimos que 40 semanas depois, exatamente o tempo de uma gestação, depois que Deus deu essa instrução a Moisés, esse tabernáculo então nasceu. Ele foi levantado no deserto. Deus falou que era para Moisés dizer ao povo para fazer um lugar para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E no dia em que o tabernáculo foi levantado no deserto, quando esse tabernáculo nasce ali no deserto, nós vimos que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então o povo viu a glória de Deus. Glória como? No tabernáculo. E aí então em João, a gente viu que João ele abre o seu evangelho destrinchando isso ipsis literis para nós, quando a gente faz uma leitura realmente com um pouco mais de conhecimento, porque tem algumas palavrinhas escondidas ali no grego. João vai dizer ali no versículo 14 do capítulo 1, que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Essa palavra habitou entre nós, no grego, skeno, vai falar tabernaculou, ela significa isso. Então o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade, que está em português escrito cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade, ele é a realidade, ele é a substância daquilo que estava na lei. Então o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade, exatamente no mesmo dia que a lei apontava. Jesus cumpre a lei, no dia em que o tabernáculo foi levantado no deserto, no dia em que Deus tabernaculou no meio ali do seu povo, entre o seu povo. E o povo viu a glória de Deus no tabernáculo. João termina esse verso, dizendo assim, e vimos a sua glória. Como? No tabernáculo? Não. Agora nós vimos a glória de Deus neste verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória. Como? Na face do unigênito do Pai. Então agora nós estamos vendo a glória daquilo que é a realidade, a substância, o cumprimento dessa lei, dessa profecia. Então, irmãos, Jesus não nasceu na festa dos tabernáculos. Nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Provavelmente, algumas pessoas que viram que João, ele disse que Deus, que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, eu faço esse julgamento, meu palpite é esse, de que pessoas que escorregaram, viram que ele tabernaculou entre nós e foram direto lá para a festa dos tabernáculos, achando que Jesus estava nascendo na festa dos tabernáculos. Talvez por ser um contexto onde envolve a palavra tabernáculo, um contexto mais conhecido. Eu
vou dizer até que eu já passei por essa compreensão, eu sabia que as pessoas, que existia essa narrativa, mas eu confesso que eu não demorei muito nela, não. Quando a gente permanece ali meditando na palavra de Deus, ouvindo o Senhor, né, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, sempre que a gente tem uma revelação acerca de algo, essa tem sido, ao menos a minha experiência, e é bom compartilhar com vocês. Nós precisamos persistir, continuar, perseverar em ouvir o Senhor. Pode ser que o Senhor esteja ali nos conduzindo a algo onde Ele vai trazer verdadeiramente uma revelação onde a gente vai fazer alguns pequenos ajustes, certo? Isso aconteceu muito comigo. Eu acho que assim, eu sempre falo, ninguém quer errar. Meu coração, nosso coração aperta pelo zelo que a gente tem com as Escrituras, porque a gente quer que as pessoas tenham o entendimento correto, né? Mas eu entendo que existe muita coisa errada, muita coisa ruim sendo ensinada por aí, porque às vezes as pessoas, né, mais um julgamento meu aqui, mas eu estou preparada para ser julgada na mesma medida, que às vezes as pessoas, elas replicam as narrativas, né? Elas vão ouvindo, gostam daquilo e estão só replicando, reproduzindo. Mas o ideal é que a gente, na verdade, se debruce, medite na palavra de Deus. Então, ao menos, não costumo fazer isso aqui, mas que abrindo um pouco também da minha rotina, da minha experiência com o Senhor, para ter o entendimento e receber toda essa graça que o Senhor tem dado. É isso, todas as informações, se eu li de alguém, se eu ouvi de alguém, todas elas eu converto em algo assim, aos pés do Senhor, na palavra do Senhor, e eu vejo que o melhor lugar para a gente receber uma revelação, efetivamente, para aquilo testificar no nosso coração, até as coisas que eu falo para vocês, o melhor lugar é aos pés do Senhor. E é o Espírito Santo que vai testificar, e Ele vai nos conduzindo. Ele vai nos conduzindo à verdade. O Senhor falou, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então, nós precisamos seguir dando lugar ao Espírito Santo e não necessariamente pegar o que alguém falou e replicar. Vocês percebem essa diferença? Então, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Quando nós fazemos isso, eu estou falando isso, irmãos, não só para fazer aqui, para pontuar, né? Que tem muita coisa ruim sendo ensinada por aí, muita coisa errada, mas estou pontuando isso aqui também para encorajá-los, para compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado nesses últimos anos. Nós precisamos dar lugar ao Espírito para que Ele possa nos conduzir a toda a verdade, e isso é custoso, é oneroso, isso exige uma disciplina, uma devoção, prioridades, e assim o Espírito Santo então vai trazendo verdade para nós. Então eu fiz essa introdução porque são pessoas importantes, eu sei que tem muitos seguidores, muita gente, eu vi que várias pessoas me mandaram mensagens e são pessoas que, né, isso não tira o mérito delas, são homens de Deus, mulheres de Deus, mas que afirmando por aí que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. E eu não tenho nada a dizer sobre as pessoas, mas sobre a profecia em si, sobre o ensino, ele é errado, tá bom? Não está certo. Jesus, então, ele nasce na época em que o tabernáculo ele foi erigido no deserto, aquela habitação transitória ali, na época de Moisés. E nós vamos ver que, inclusive, Jesus, quando ele vem para tabernacular entre nós, existe ali em Cristo mesmo também algo transitório. Se a gente parar para pensar, nós estamos falando de um Jesus que veio, habitou entre nós e ele voltou para o Pai. Então, a maneira correta, agora que eu estou fazendo uma live, né, explicando isso de uma forma mais detalhada para vocês, usar a expressão que Jesus ele é o cumprimento dessa profecia,
dessa lei, dessa instrução, de que ele nasce no dia em que o tabernáculo foi levantado no deserto. Mas Jesus, ele inaugura essa realidade da habitação de Deus entre os homens. Por quê? Porque Jesus vai para o Pai. E aí, como nós ficamos agora em relação a esse lugar de habitação? Ele tabernaculou entre nós, mas o Eterno falou assim que ele queria que fosse feito um lugar de habitação, ou seja, um lugar para que ele pudesse habitar no meio do povo e não visitar o povo e ir embora. Então Jesus inaugura essa realidade. Por quê? Porque ele é Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias. Então ele é a substância. A lei ela tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, como diz Hebreus 10, versículo 1. Mas em Cristo nós temos a realidade. Então ele cumpre essa profecia, essa sombra. Ele é a realidade, mas ali ele inaugura uma realidade que ela vai caminhar para um cumprimento pleno. A gente pode dizer assim. Então Jesus, ele tabernaculou entre nós, ele foi para o Pai. E agora, como ficamos? Mas essa palavra, ela permanece, a profecia, ela permanece. Como agora? Jesus falou, eu não vos deixarei órfãos. Lembra João 14? Ele vai dizer, então, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Ele estará com vocês. E ele vai habitar em vocês. Ele estará com vocês para sempre. E ele vai habitar em vocês. Percebem? Então, nós temos aí essa continuação, essa palavra da habitação de Deus entre os homens, ela permanece. De fato, Deus veio para habitar entre o povo. Então, através de Jesus, tabernaculando, ele inaugura essa realidade da habitação do próprio Deus no meio do seu povo, Emanuel, próprio Deus, no meio do seu povo. Não lá, no tabernáculo, na arca, sombras, mas agora o próprio Deus, o Cristo encarnado, habitando entre nós. Ele volta para o Pai e ele envia agora o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, João 14. Então o Espírito Santo agora é em nós, agora nós somos, Baruch Hashem, essa habitação de Deus. E aí, para onde nós caminhamos? Nós vamos ver agora aqui que quando nós lemos a festa dos tabernáculos, nós estamos caminhando para uma habitação plena. Deus mesmo habitará conosco. Então, eu queria que vocês não se perdessem nessa revelação progressiva. O Verbo se fez carne, depois ele foi para o Pai, enviou o seu Espírito, agora o Espírito dele é em nós, então nós temos Deus habitando através de Cristo, agora através de nós, a igreja, o corpo de Cristo, o Espírito Santo em nós, a habitação de Deus aqui. Mas nós estamos nessa revelação progressiva. Jesus inaugurou isso para chegarmos numa revelação plena. O Apocalipse lá no final vai dizer, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus mesmo habitará com eles. Pronto, a revelação plena, final, completa, de um Deus mesmo, ele mesmo, de um Deus habitando com o seu povo. Esse momento da revelação plena, final, não no nascimento, mas na segunda vinda de Jesus. Tudo é a pessoa ou a obra de Jesus, tudo. Agora, a festa do tabernáculos, então, aponta para a segunda vinda. Lá, na segunda vinda de Jesus, Deus mesmo estará com eles. Nós estamos falando agora da festa dos tabernáculos. Então, festa dos tabernáculos não é o nascimento de Jesus. Festa dos tabernáculos é a segunda vinda de Jesus. Claro, como a água que sai da fonte. Certo, pessoal? Então, isso precisa ficar claro.
Aí hoje eu quero mostrar para vocês como que a Bíblia ela vai nos conduzindo a descobrir coisas magníficas, maravilhosas, esplêndidas, excelsas, soberanas, maravilhosas, acerca da festa dos tabernáculos. Vamos lá? Certo. Bom, pessoal, olhando aqui rapidinho aqui, o chat, eu acho que eu estou falando aqui, só tem uns 10 minutinhos, fazendo uma introdução sobre a festa dos tabernáculos. Aperta o cinto, estou mostrando para vocês qual é a realidade, então, da festa dos tabernáculos. Já que algumas pessoas estão aí dizendo que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. E não é isso. Jesus não nasceu na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela tem um significado muito claro, muito claro. E como eu falei também lá no nascimento de Jesus, como tem inúmeras evidências de que Jesus nasce na época da Páscoa, onde a gente vai ver o dia exato, no primeiro dia do primeiro mês, tem inúmeras evidências, eu compartilhei só uma. Aqui da festa dos tabernáculos, nós também temos inúmeras evidências que ela aponta para o mundo vindouro. A segunda vinda de Jesus. Então, festa dos tabernáculos, segunda vinda de Jesus, ou mundo vindouro, a Nova Jerusalém. Você nunca mais vai errar isso. Isso é muito claro, como eu estou fazendo isso numa live, aqui eu vou dar mais de uma evidência. Vou gastar um tempinho aqui com vocês, vocês vão gostar. A primeira coisa que vocês precisam entender, que eu gostaria de mostrar para vocês, é que a gente vai começar, como a gente sempre faz, do começo lendo, obviamente, aquilo que está na lei, porque tudo que nós precisamos saber, está na Torá. Tudo está na Torá. Aí é a base, tudo que nós precisamos saber, que fundamenta a nossa fé, está na Torá. Tudo está na Torá, tudo está na lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá bom? Então, tudo que nós precisamos saber para fundamentar a nossa fé está nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eu não sei se tem pessoas novas, eu acho que reparei aí, tem uma turminha nova chegando, e são coisas que a gente já fala por aqui há muito tempo. Quando eu digo a Torá, eu estou me referindo a esses 5 primeiros livros da Bíblia, porque essa palavra Torá, em hebraico, significa instruções. E foi isso que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, uma série de instruções. Instruções essas que por aqui elas têm um lugar de honra. Por quê? Nós vimos lá em Êxodo que 24, né? O Eterno, quando encontra Moisés, ele vai dizer assim que ele vai entregar em tábuas de pedra a lei, os mandamentos que eu escrevi para os ensinares. Irmãos, esse versículo merece um quadro. Se tem algum artista aí que faz quadro aí, passa o orçamento aí que eu vou comprar. Esse versículo, a lei e os mandamentos que eu escrevi para os ensinares. Irmãos, que eu escrevi. Pensa, nós estamos diante da Torá. Essa sagrada, santa, perfeita e eterna lei de Deus, as instruções do Eterno, escritas pelo Criador. Eu escrevi, eu amo essa expressão. Então, se a gente parar para meditar um pouquinho nisso, eu escrevi. Pelo amor de Deus, irmãos, assim, essas palavras elas merecem, elas são dignas de um lugar de honra na nossa vida. Que bom que vocês estão aí dando esse lugar de honra a elas, certo? Vou deixar no YouTube também. Já li aqui rapidinho também, Roberta, pode deixar. Vou colocar. Se tudo der certo, né, fazer o upload depois. Então, essas festas, elas estão descritas em Levítico capítulo 23. Eu acho que eu falei algumas vezes aqui para vocês, e eu vou resumir. Nós temos aqui, além do Shabá, nós temos 7 solenidades descritas no capítulo 23 do Vaikra, do livro de Levítico. E nessas 7 festas nós temos o que nós chamamos de tempos determinados, porque no hebraico aparece a palavra moed no singular, ou moedim no plural.
Então, são os moedim, os tempos determinados de Deus. São appointments, são hebraico, inglês, português, tem hora que dá uma bagunça aqui. São os tempos determinados de Deus. Eles, então, vão apontar, todas essas festas, elas vão apontar para algo específico da pessoa e da obra de Jesus. Então, são tempos determinados, essas 7 festas. Mas, irmãos, elas apontam, talvez, para o que seja um fio de prata. A prata, nas escrituras, fala da redenção, né? Como se fosse o fio de prata, assim. A linha da redenção, que nós, assim, o escopo da redenção que nós deveríamos aprender, e não se fala muito sobre isso. Nós temos Páscoa, pães asmos, primícias, Shavuot, trombetas, expiação e tabernáculos. 7 festas. Onde, quando a gente conhece o significado, como são 7, e a festa dos tabernáculos é a última, se a gente conhece bem as primeiras, as 6 primeiras, a gente não vai chegar na última e vai errar. Então, a gente já vai chegar na última e já vai ser uma coisa bem óbvia, né? Só a gente seguir a coerência. Então, só isso seria o suficiente para vocês verem que festa dos tabernáculos não aponta para nascimento de Jesus. Festa dos tabernáculos, ela tem um significado majestoso, coerente dentro do que essas 7 solenidades elas nos transmitem, que aponta para a segunda vinda, para o final de todas as coisas, ela é a última. Então, Páscoa, ela é a primeira, e é ela que aponta para a morte do Cordeiro. Então, o nascimento e a morte de Jesus estão na primeira festa, Páscoa. A segunda, se vocês quiserem ler, irmãos, já estou ganhando tempo aqui, mas está escrito em Levítico 23, tá bom? Quem estiver anotando, mas alguns versículos eu vou ler. Se você quiser abrir, deixar aberto e pegar uma caneta, daqui a pouco eu vou pedir para vocês sublinharem algumas palavras-chave, certo? Então, Levítico 23. Depois do Shabat, que só o Shabat daria 10 horas aí, 50 trilogias, só falar do Shabat, o dia eterno. Mas assim, vamos falar só das 7 solenidades. Páscoa, nascimento e morte do Cordeiro. Depois tem pães asmos. Pães asmos são os pães sem fermento. Fermento faz uma alusão ao pecado. Então, nós temos a festa de pães asmos, que foi uma sombra que apontou para qual realidade? O sepultamento desse pão sem fermento. O sepultamento de Jesus. E por quê? Nós temos Páscoa, então, nascimento e morte. Pães asmos, Jesus morreu exatamente em Páscoas, na viração do dia, e ele foi sepultado em pães asmos. Então, estava sendo sepultado esse pão sem fermento. E assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim nosso Mashiach, ele fica 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas estava no coração da terra um pão sem pecado, um homem sem pecado, um pão sem fermento. Ele foi sepultado em pães asmos. Então, porque foi sepultado em pães asmos, nós temos um pão sem fermento, um homem sem pecado na terra. O que vai acontecer? A morte não consegue segurar, não consegue reter. 3 dias e 3 noites depois, Jonas foi expulso pelo peixe, vomitado pelo peixe. E isso fala da ressurreição. Então, nós temos a ressurreição do nosso Messias, que se deu exatamente no dia de primícias, que é a terceira solenidade. Bonito, né? Então, primícias fala da ressurreição de Jesus, do Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer essa expressão. Ele é Cristo. Jesus é as primícias. Porque ele está se referindo a essa solenidade, a festa das primícias. Que lá na lei, ela era uma festa das primeiras colheitas, da colheita das primícias, dos frutos da terra. Só que
apóstolo Paulo vai dizer para nós, só que essas primícias não são essas frutas, só que é a sombra, esses cereais, na verdade. Isso é a sombra. A realidade é Cristo. Cristo que é as primícias. É isso que significa. Então, Cristo ressuscitou. Ele é as primícias dos que dormem. Certo? A gente lê a Brit Hadashah, né, a Nova Aliança, a gente vê os apóstolos usando termos, palavras, que quando nós não conhecemos a Torá, às vezes elas nem fazem muito sentido para nós, né? Passam despercebidos. Então, ele é as primícias, porque ele ressuscitou exatamente nesse dia de primícias. Então, ele vai cumprindo, irmãos. Ele veio cumprir a Torá, e ele cumpre ipsis literis, na data, no dia, no mesmo dia. Só que agora nós temos a realidade. E não mais a sombra, mas no mesmo dia. Ele vai cumprindo todas essas coisas. Depois de primícias, então, nós temos Shavuot. Então, Shavua é semana, Shavuot é semanas, no plural, Shavuot, é a festa das semanas. Que acontece, o que aconteceu em Shavuot? O derramamento do Espírito Santo. Ela acontece 7 semanas depois de primícias. No dia imediato. Às 7 semanas. Então, se é no dia imediato, depois de 7 semanas, Shavuot, então nós temos 50 dias. 7 semanas são 7 vezes 7, 49. Shavuot é no dia imediato, às 7 semanas. Então, 50 dias depois da ressurreição, da primícias, nós temos a descida do Espírito Santo, que é o cumprimento dessa festa aqui de Shavuot, a nova aliança. Shavuot. Esse nome Pentecostes, tem gente que pensa que fala sobre a descida do Espírito Santo, né? Como se fizesse uma menção ao nome, a descida do Espírito Santo, mas não é isso. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º, Pentecostes. Então, Pentecostes, 50º. É o nome grego dessa palavra que deram a essa solenidade, que no hebraico é Shavuot, tá bom, pessoal? Então, eu vou usar mais a palavra Shavuot, e aí vocês sabem que eu estou falando do que muita gente conhece como Pentecostes. Então, Pentecostes, na verdade, não surge só lá, né, no Novo Testamento. Pentecostes é o nominho grego dessa festa aqui, dessa solenidade de Shavuot, que ela acontece 50 dias depois de primícias. E o Espírito Santo, então, foi derramado em Pentecostes, em Shavuot. Foi o dia, todo ano tem Pentecostes, todo ano. Todo ano, é uma vez por ano, todo ano tem Páscoa, todo ano tem pães asmos, primícias, todo ano tem Pentecostes, ou Shavuot, 50 dias depois. Mas em um desses Pentecostes, né, num desses Shavuot, foi o derramamento do Espírito Santo. Estou explicando um monte de coisinha, né? Então, essas 4 solenidades se cumpriram fielmente na pessoa e na obra de Cristo. Aí nós vamos ter as últimas 3 festas, trombeta, expiação e tabernáculos, que são as festas que a gente vê que elas estão associadas à segunda vinda de Jesus. Então, as trombetas, elas são festas que vão apontar para quê? O que as trombetas, quando elas começam a tocar, elas anunciam? A vinda de Jesus, a vinda do rei. Ou elas anunciam que, dependendo da forma como as trombetas tocam, né, para o povo se preparar para uma batalha, para uma peleja. Então, nós temos trombetas anunciando esse momento final dessa era, que envolve uma última peleja, uma última guerra, do Armagedon. Esse juízo final do Senhor envolve o anúncio também de quê? Da vinda de Jesus, a vinda do rei. Aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, as trombetas anunciam a vinda do rei,
essa vinda de Jesus e prepara o mundo para esse juízo final, esses dias finais. E Yom Kippur, expiação, essa data, ela fala desse juízo que o Senhor vai mandar sobre essa terra, esse julgamento final. Vocês percebem, então, que é bem cronológico, que é perfeito, que tem uma coerência? Cada tempo determinado, como eles formam esse fio de prata, como eu falei, da redenção. Bonito, né? Então, trombetas anunciando a vinda do rei. E essa guerra final, esse juízo final, que se dá em Yom Kippur. Yom Kippur, então, fala desse julgamento que o Senhor vai trazer a essa terra. E, finalmente, festa dos tabernáculos. Então, para que a festa dos tabernáculos aponta? O mundo vindouro. Depois que passar o juízo final do Senhor, novos céus e nova terra, então nós estamos diante da Nova Jerusalém, do mundo vindouro. Difícil. Falando com vocês essa frase, né? Vocês estão achando ruim não, né? Difícil não é, né, pessoal? Então, assim, festa dos tabernáculos, ela é a última. Dentro dessa sequência, desse fio de prata, de toda essa coerência, não tem como errar, né? Então, já pensou? Chegar lá na festa dos tabernáculos, falar que é nascimento de Jesus? Mas não é, né? O que ela cumpre? Ela é o prenúncio de quê? A festa dos tabernáculos. Ela é o prenúncio, a sombra do mundo vindouro, da segunda vinda de Jesus. Novos céus e nova terra. Tá bom? Até aqui tá claro, Carol? Muito bom. Aí, pessoal, olha só. Eu vou ler com vocês. Eu quero que vocês agora, é o momento da live. Você tá aí, né, Dai? Ouvindo você explicar fica fácil. Ai, que bom. Você sabe que eu amo ler isso, né? Porque há um esforço. Há um esforço. Claro como a água que sai da fonte. Essas alunas aí são os que sentam na primeira fileira, hein? Eu sempre falo, né? Vocês são demais. Então, até aqui tá claro, beleza. Ficou claro, Catarina? Esse negócio de que Jesus nasceu em tabernáculos, dá certo não. Com todo respeito, eu vi que pessoas muito respeitosas, de nome, importantes, elas ensinam isso, mas tá errado, certo, pessoal? Tá errado. Então, a festa dos tabernáculos, ela acontece por volta do mês de outubro, ela fala da vinda de Jesus. Com isso, não quero atropelar aqui, mas quem sabe um dia a gente fale sobre isso, né? Se Jesus cumpriu as datas direitinho, né, irmãos? Pode ser, né? A festa dos tabernáculos, ela aponta para esse mundo vindouro, para a segunda vinda de Jesus, e ela acontece por volta do mês de outubro. Pessoal, então eu quero ler alguns versículos com vocês sobre a festa dos tabernáculos. Levítico 23. Catarina, você vai fazer a gente ler Levítico? Vou. Levítico 23, versículo 40, está escrito assim. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, vírgula, ramos de palmeiras, vírgula, ramos de árvores frondosas. E no versículo 42 está escrito: 7 dias habitareis em tendas feitas de ramos. E o versículo 40 termina dizendo assim: por 7 dias vos alegrareis. Estou lendo devagar, né? Que a gente junto aqui faz a nossa leitura cuidadosa. Irmãos, por 7 dias vos alegrareis. Celebrareis esta como festa ao Senhor. Versículo 41. Quem tiver com a Bíblia aí. De Levítico 23. Por 7 dias cada ano. Vírgula, é estatuto perpétuo. Certo? Então eu li devagar porque eu quero destacar com vocês algumas palavras-chave. Por quê? Se a gente já olhar para esse texto da Torá, identificando algumas palavras-chave,
nós vamos ver que tem outros textos agora, ao longo das Escrituras, que vão nos remeter à festa dos tabernáculos. Por quê? A gente vai ver essas palavras-chave nos dando essa dica, o eterno, bondoso, né? Provérbios 25, né, que fala: a glória de Deus é esconder as coisas, mas a glória dos homens é esquadrinhá-las. A glória dos reis é esquadrinhá-las. E o Senhor sempre vai deixar dicas para nós, nessa caça aos tesouros. Então, nós temos palavras-chave que a gente vai ler outros textos e aí a gente consegue linkar. Vai fazendo essa conexão, sabendo que nós estamos lendo textos que estão associados à festa dos tabernáculos. Com isso, a gente vai ver com clareza, sem errar, o que a festa dos tabernáculos ela está apontando para nós. É isso que eu quero fazer com vocês. Palavras-chave são alegria. Olha, nós temos 7 solenidades, mostrei para vocês. Páscoa, Pães Asmos, Primícia e Shavuot. Trombeta, Yom Kippur, deixa eu falar em português. Trombeta, expiação e tabernáculos. Essa é a única vez que aparece essa palavra alegria. Então, alegria, ela está associada a essa festa dos tabernáculos. É uma palavra-chave. Então, quem está com a Bíblia aberta, a caneta, se puder, no versículo 40, vocês vão ver a palavra vos alegrareis. Aí você risca. Outra palavra-chave é, no 42, 7 dias habitareis em tendas. Então você risca a palavra tenda. Uma palavra-chave é a festa das tendas. É a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Não é óbvio? Então tenda, se é a festa das tendas, nessa festa até hoje em Israel, por 7 dias eles fazem tendas. Quem tem casa, né, às vezes faz no quintal da casa, tal. Eles habitam mesmo, eles ficam em tendas para poder lembrar, aqui fala o texto, que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito e fez com que eles habitassem em tendas. Então, enquanto o povo estava habitando em tendas lá no deserto, aquilo era uma lembrança, habitando em tendas, de que eles haviam sido tirados do Egito, que eles não estavam mais habitando nas casas do Egito. Então, habitar em tendas remete a essa memória. O Senhor falou, façam, né, a festa das cabanas, a festa das tendas, e aí por todas as gerações, quando os filhos de vocês perguntarem assim, por que a gente está aqui nessa cabana? Por que a gente está aqui nessa tenda? Aí você fala para a gente lembrar que os filhos de Israel habitaram em tendas quando Deus os tirou do Egito. Tá bom, pessoal? Então, tenda é uma palavra-chave. Ela é a festa das tendas. Alegria e tenda, ou tabernáculo, tá bom? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Olha como que aparece aqui, é estatuto perpétuo. Enquanto eu lia essa expressão, hoje de manhã mesmo, o Espírito Santo foi colocando algumas coisas aqui na minha mente para eu compartilhar com vocês e enriquecendo essa exposição. Como eu falei para vocês, Jesus, apesar de estar já claro, eu nem precisar ficar provando isso, mas eu vou reforçando, né? Jesus não nasceu na festa dos tabernáculos. Jesus nasce quando o tabernáculo foi erigido, levantado no deserto. E aquele tabernáculo foi uma habitação transitória. E é muito interessante que essa habitação de Jesus, o verbo se fez carne. Ele, Deus encarnado, quando ele tabernaculou entre nós, também foi uma habitação transitória. Porque ele foi para o Pai. Mas ele não nos deixou órfãos e nos deixou conosco o outro Consolador, nos enviou o Espírito Santo. Ele continua conosco através do seu Espírito e a habitação de Deus permanece entre nós. Nós somos essa habitação. Só que isso também mostra que se a festa dos tabernáculos ela não é transitória, ela é um estatuto perpétuo. Também é mais uma evidência de que não casa, entendeu?
não daria para dizer assim que Jesus tabernaculou entre nós, que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Viu, irmãos? Em nada cabe, não encaixa. Porque quando Jesus tabernaculou entre nós, também fala de uma habitação transitória, que é exatamente o que nós vimos no vídeo passado. Se você não ouviu, essa live é o último vídeo do feed, né? O mais recente, você pode olhar o vídeo anterior a essa live, eu expliquei isso direitinho. Então, Jesus nasce quando esse tabernáculo foi levantado no deserto. E a festa dos tabernáculos é o estatuto perpétuo. Isso vai falar, então, de uma habitação eterna. Isso aponta, de fato, para o mundo vindouro. Essa palavra ela é importante. Então, vos alegrareis, duas palavras-chave. Eu só fiz um parênteses, mas vamos ficar com essas duas palavras-chave. Alegria e tenda, certo? Aí, eu quero mostrar para vocês uma terceira palavra-chave e vou ficar com essas três só por enquanto. Quando nós falamos da festa dos tabernáculos, nós sabemos então, pela sequência desse fio de prata, que ela é a última, então ela fala do mundo vindouro, quando todas as coisas dessa era terminarem. A última coisa, a vinda de Jesus e a nossa união com Ele, reunião com Ele. A Torá vai nos dizer que acontece algo nesse momento também. Lá na festa dos tabernáculos, nós vimos a palavra tenda. Mas, quando a gente junta outras peças, é imprescindível que a gente coloque uma terceira palavra-chave na festa dos tabernáculos, que é a palavra casamento. E eu quero mostrar para vocês que a Torá, ela deixa claro que nesse momento da festa dos tabernáculos, da realidade dessa festa, ou seja, então, neste momento da segunda vinda de Jesus, do estabelecimento desse mundo vindouro, da Nova Jerusalém, a Torá vai mostrar para nós que existe um casamento. Então, nós precisamos juntar essa peça, e ela é uma peça-chave na festa dos tabernáculos, ela está associada. Onde na Torá, vou deixar essa pergunta aqui, quero ver se alguém responder, vou dar um grito aqui, hein? Onde na Torá nós encontramos essa evidência de que quando nós nos encontrarmos com Jesus, vai haver um casamento? Irmãos, lembra que nós estamos falando da Torá, hein? Não vai citar texto lá da frente, não. Do fundamento, onde está tudo que fundamenta a nossa fé. A primeira menção, né, de todas as coisas, todas que nós precisamos para fundamentar a nossa fé, está na Torá. Então, onde que nós encontramos na Torá essa evidência de que quando Jesus voltar vai haver um casamento? Então, nós podemos associar o casamento a essa festa dos tabernáculos, já que a festa dos tabernáculos é a segunda, né, a ponta, a realidade dela é a segunda vinda de Jesus. Onde na Torá? Nós vamos ver que quando Jesus voltar, quando nós nos encontrarmos com Ele, vai haver um casamento. Deixa eu ver se alguém vai falar, hein? Quem está assistindo aqui, quem está assistindo depois. Aí você comenta. Na hora eu pensei nisso, Catarine. Lembrei. Claro, eu sei que não é uma coisa tão simples. Não é tão fácil. Mas é uma passagem maravilhosa. Eu vou falar para vocês que eu estou vendo que... Deixa eu ver se eu estou perdendo aqui ou se eu não estou vendo... Que talvez vocês não estejam conhecendo essa passagem. Em Gênesis, capítulo 24. Em Gênesis, capítulo 24, nós temos ali, talvez, a narrativa mais bonita, talvez, tem tantas bonitas, estou aqui pensando se eu falo, né? Mas talvez a mais bonita
e também aquela que é a mais bonita, que mostra Cristo e a igreja. A gente vai ver que em Gênesis capítulo 24, Abraão vai pedir para que o seu servo Eliezer busque uma esposa para o seu filho Isaque. Então, não sei se vocês conhecem essa história, mas Abraão aqui pede para que o seu servo Eliezer, esse servo nascido na sua casa, Eliezer, busque uma esposa para o seu filho Isaque. Então, toda essa história, ela é cheia de, assim, rica em detalhes, mostrando que Abraão aqui como a figura do pai, esse servo Eliezer, esse nome Eliezer, no hebraico, significa Deus é o meu auxílio. Que pista, hein? É uma figura de quem? Quem é o nosso auxílio? Né? O Parácletos, esse consolador, esse auxiliador, o Espírito Santo. Então, o Abraão está sendo aqui a figura do Pai, esse servo Eliezer é a figura do Espírito Santo, Deus é o meu auxílio, Eliezer é a figura do Espírito Santo que vai buscar uma noiva, que é Rebeca, que é a figura da igreja, para o seu filho Isaque, que é a figura de Cristo. Bonito, né? Não sei se é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. Eu já falei isso também um bocado por aqui. E aí, então, essa história, ela é muito maravilhosa, né? Não é maravilhoso, gente? Deus está lá, a Torá, meu Deus, Gênesis, você está lendo Gênesis, e por trás aqui dentro dela, escondido, está toda essa realidade maravilhosa de um Espírito Santo que vem buscar, que vem preparar. A gente vai ver que na medida que Eliezer vem com Rebeca, ao longo do caminho, ele vai adornando Rebeca, dando presentes para ela. E é isso que o Espírito Santo está fazendo conosco, né? A noiva, preparando, adornando, para que nós possamos nos encontrar com o nosso noivo. Até que nós chegamos no versículo mais maravilhoso de todos, Gênesis 24, se você pode marcar sua Bíblia, nós vamos ver no versículo 64. Oh, santo Deus, eu amo esse texto. Aí a palavra vai dizer assim, que Rebeca, ela... Eu amo esse texto, tem que me segurar aqui para não estragar a live, porque eu já chorei tanto antes. Rebeca, ela levanta os seus olhos e pergunta assim, quem é aquele, olha isso, quem é aquele que vem ao nosso encontro? Essa pergunta não é demais? É demais. Rebeca levanta os seus olhos e pergunta, quem é aquele que vem ao nosso encontro? Então, essa é a figura da igreja, da noiva, esperando esse noivo. Quem é aquele que vem ao nosso encontro? Está escrito isso na Torá. Tem isso aqui. Bonito, né? Gênesis 24, 65. Então, no versículo 67, está escrito, Isaque conduziu Rebeca até a tenda. Percebem? Como eu falo com vocês, gente, está na Bíblia. É só ler devagar. Então, o que acontece? Esse capítulo está mostrando para nós claramente que quando Jesus vier, quando nós nos encontrarmos com Jesus, vai haver um casamento. E a palavra-chave de tabernáculos, lá eu falei, né? Alegria e tenda. Lembra? E aqui na Torá, então, aparece essa palavra. E Deus, que escreveu a sua lei, não desperdiça palavras. Ela não está aqui por acaso. Isaque conduziu Rebeca até a tenda.
Então, quando nós nos encontrarmos com o nosso noivo, irmãos, nós vamos levantar os nossos... Tem que tomar cuidado para... Ai, Senhor. Nós vamos levantar os nossos olhos, né? E vamos ver ele vindo ao nosso encontro. E ele vai nos conduzir à festa dos tabernáculos, a tenda. Eis o tabernáculo de Deus, como nós aguardamos, né? Esse momento. Então, essa é a terceira palavra que eu gostaria de colocar como palavra-chave aqui, certo, pessoal? Segurando, né? Eu tenho feito mais lives assim com vocês estão descobrindo. Gravar vídeo é fácil, né? Vocês estão descobrindo que essas coisas, nossa vida, enche meu coração demais. Então, a gente vai colocar essas três palavras aqui. Alegria, tenda e casamento. Essas três palavras são palavras-chave que estão associadas à festa dos tabernáculos. Porque é um momento, eu não sei vocês, né? Que pena que eu não consigo ver vocês assim, mas é o momento que a gente tanto espera, né? Ai, irmão, só eu que espero demais por esse momento, demais, como eu anseio. Então, alegria, tenda e casamento. Vai haver um casamento quando a realidade dessa festa das tendas, né, essa festa dos tabernáculos, ela se cumprir. Eu gostaria de mostrar para vocês algo dentro... Vamos para os profetas. Profeta Joel, por exemplo. Vale a pena linkar com o que o profeta Joel nos fala sobre esse momento. No capítulo 2, está escrito assim. Todo mundo, deixa eu ver um pouquinho vocês. Eu fico com vergonha até de olhar para a câmera quando eu começo a chorar. Tem gente chorando junto aí, hein? Descobri, certo? Ai, que bom. Então, em Joel capítulo 2, vai dizer assim, olha que coisa impressionante. Irmãos, eu falei para vocês, então, que Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Shavuot se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Morte, sepultamento, ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. E faltam três festas que vão se cumprir na segunda vinda de Jesus. Trombeta, trombeta, expiação. Eu quero falar em português direitinho. Trombeta, expiação e tabernáculos, certo? Só se vocês quiserem saber em hebraico, né? Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. São palavras até um pouco faladas por aí mesmo, quem não fala hebraico. Então, Yom Teruah, Yom Kippur, Yom e Sukkot. Então, trombeta, expiação e tabernáculo são as últimas três festas que ainda vão se cumprir. E elas estão associadas à segunda vinda de Jesus, irmãos. Da mesma forma que nosso Mashiach cumpriu, nós vimos, nós testemunhamos, ele cumprindo fielmente as 4 primeiras festas, muito em breve, e fielmente ele cumprirá as últimas 3, certo? Então, o profeta Joel vai dizer assim, olha que interessante, tocai a trombeta em Sião, Joel 2,15, tocai a trombeta em Sião, vírgula, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Você nunca imaginou entender tanta coisa num texto de Joel e eu vou te ajudar. Aqui ele vai falar sobre tocar a trombeta, ele vai falar sobre
promulgar um santo jejum e ele vai dizer para sair o noivo e a noiva. Olha que curioso, a trombeta lembra da festa das trombetas. Promulgai um santo jejum. O jejum, ele é o único dia das 7 festas que o Eterno pede para que o povo possa afligir a alma. Então, essa solenidade do dia da expiação, ela envolve esse santo jejum. Então, o jejum nos remete, nos faz lembrar do dia da expiação. Então, nós estamos falando, toca a trombeta, festa das trombetas. Promulgai um santo jejum, festa da expiação. Saia o noivo e a noiva dos seus lugares, né? Dos seus quartos, dos seus aposentos. Estamos falando de tabernáculos, de um casamento. Interessante, né? Olha o profeta Joel, hein? Em uma frase, ele coloca, mostrando para nós que essas 3 solenidades, como que elas estão associadas. E elas vão se cumprir, Joel está falando do dia do Senhor. Esse dia que nós tanto falamos por aqui, que fala dessa segunda vinda de Jesus. Percebe, irmãos, como que as peças, agora que vocês já têm mais conhecimento, quem está sempre aqui, né, a turma aí que eu já conheço, como que, assim, a Bíblia, ela vai ficando uma coisa coesa e tão gostosa de entender. Então, o dia do Senhor é o dia da vinda de Jesus. Se nós estamos falando dessa vinda de Jesus, desse dia do Senhor, nós estamos, então, vendo essas 3 últimas solenidades. E está tudo aqui. Então, a trombeta, expiação e tabernáculos. Falando dessa segunda, apontando para essa segunda vinda de Jesus. E olha só, depois que ele vai dizer, então, toca a trombeta, promulgai um santo jejum, congrega o povo, ele vai dizer para todo mundo, desde os anciãos até os filhinhos, os que mamam, todos. Depois ele vai dizer para levantar esse clamor, chorem os sacerdotes, os ministros, para que o Senhor possa poupar o teu povo, não entregar a tua herança ao opróbrio, à vergonha. Porque ele vai dizer assim, Senhor, não deixe que o seu povo seja destruído, para que as nações não perguntem assim, onde está o Deus desse povo? Então, já falei tanto isso para vocês do dia do Senhor. Aí na sequência vai dizer, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Olha só, e nós estamos falando de trombeta, expiação e tabernáculo. Saia o noivo e a noiva dos seus aposentos. Por que saia o noivo? Ele vai dizer assim no versículo 16, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Porque agora vai ter, o noivo e a noiva vão se encontrar. Vai ter um casamento. Então nós temos essa palavra-chave aqui em Joel, mostrando que nós estamos vendo a festa dos tabernáculos, confirmando que ela está apontando, não para o nascimento de Jesus, ela está apontando para a segunda vinda de Jesus. Esse casamento, e na sequência tem uma outra palavra-chave aqui. Ele vai dizer no versículo 22, não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Aí o versículo 23, você pode riscar sua Bíblia. Sublinha, por favor, versículo 23 de Joel 2. Alegrai-vos. Irmãos, essa palavra está aqui por acaso? Não é muito legal? As palavras-chave, irmão, está tudo aqui. Está na Bíblia, é só ler devagar. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, de novo, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Que maravilhoso!
É isso que está reservado para a segunda vinda do nosso Mashiach. É isso que está reservado para a festa dos tabernáculos. Ela aponta para essa realidade, esse mundo vindouro, para a restauração de todas as coisas. O que nós estamos lendo aqui em Joel, capítulo 2, vocês vão ver, eu estou deixando para ler o Apocalipse por último, porque é assim que tem que ser. Lendo a lei e os profetas, a gente vai chegar no Apocalipse agora e ler coisas que agora a gente vai ver que já estavam nas Escrituras, né? Que vão fazer muito mais sentido para nós. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. A gente está vendo o Senhor fazendo nova todas as coisas. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Eis que faço nova todas as coisas. Quando que ele fala isso? Na Nova Jerusalém. Festa dos Tabernáculos. Legal, né? Vamos para João, vamos caminhando para o fim. Agora, por exemplo, nós estamos na Brit Hadashah, a nova aliança, e eu mostrei que o evangelho de João, então, João, né? Ele teve muitas revelações, muitas, irmãos. Assim, eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui, eu nem sei quanto tempo eu estou falando, mas eu acho que vale a pena. É um ensinamento muito bonito. Vocês vão gostar. Então, João, ele vai mostrar para nós também que acontece um casamento no 7º dia. Olha como João nos mostra isso. Eu já falei sobre isso por aqui, mas tem, né, muita gente nova e tem tempo que eu falei isso, não sei se todos lembram. João vai mostrar para nós, dentro dessa mesma perspectiva que nós estamos seguindo aqui. A glória de Deus é esconder as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Nós estamos esquadrinhando as Escrituras. O Espírito Santo nos conduzindo, nós estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer, ouvindo o Senhor e continuando a ouvir o Senhor. Moisés, sobe ao monte e fica lá, permanece lá, porque eu quero falar com você. Quando o Senhor quer falar conosco, Ele nos pede para que a gente permaneça, para que a gente aquiete, fica, porque Ele quer continuar falando conosco, certo, pessoal? Então, existem coisas aqui nas Escrituras que nós só vamos ter revelação se nós obedecermos a essa realidade do permanecer, do prosseguir, da disciplina espiritual, né? De cavar, tem que esperar. O Senhor, o Espírito Santo vai revelar. Está um pouquinho escondido, mas Ele vai revelar. O João vai mostrar para nós que no 7º dia tem um casamento. E o 7º dia é o mundo vindouro. Depois de 6 dias da criação, nós sabemos que tem o Shabat, né? Depois de 6.000 anos, cada dia são 1.000 anos. Nós sabemos que a humanidade ela tem 6.000 anos. Foram 4.000 antes de Cristo, 2.000 depois de Cristo. Então, no 7º, Jesus vai vir. Está acabando já, nós estamos aí no ano 6.000, vai completar aí daqui a poucos anos da ressurreição de Jesus, mais 2.000 anos, estamos acabando aí esses 2.000 anos aí. Aí acaba. Então nós vamos entrar no 7º dia, que é o dia eterno, nas palavras do apóstolo Pedro, que é o Shabat, o dia perfeito. É o 7º dia, quando então Jesus vai voltar. E aí nós temos um casamento. João está mostrando para nós que nós temos um casamento no 7º dia. Olha como. Quando ele vai narrando o batismo de Jesus lá no Rio Jordão por João Batista, olha só que curioso. João capítulo 1, João, ele está anunciando, está pregando o reino de Deus. Então nós estamos aqui no dia 1, por exemplo, no dia 1, com João anunciando o reino de Deus. Aí, no João 1,29, vai dizer assim, no dia seguinte,
viu João a Jesus. Ó, me acompanha, não pisca. Não pisca, hein, irmãos? João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus. Então, o dia seguinte, no dia 1, João está lá, sozinho, anunciando o evangelho. No dia seguinte, dia 2, João vê Jesus. João 1:35 está escrito assim. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aí vai seguir a sequência aqui. Então, no dia seguinte, do versículo 1:35, nós estamos no terceiro dia. João repete essa expressão. No dia seguinte, certamente ele está nos conduzindo a algo. Ele quer que a gente veja algo, certamente. Aí no versículo 43 de João 1, está escrito assim. Nós estamos no terceiro dia, hein? No dia imediato, é ou não é? Que João está querendo, está pegando na nossa mão e está nos conduzindo a algo. No dia imediato, então nós estamos no dia 4. Resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Certo? Aí no capítulo 2, versículo 1, finalmente, João vai dizer: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Então nós estamos no dia 4. 3 dias depois, 5, 6, 7. Então João está todo aqui usando essas palavrinhas para nos conduzir, nos mostrar que no 7º dia houve um casamento. Bonito, né? Então, irmãos, a gente está lendo algo literal. Ele está falando das bodas de Caná. Esse famoso casamento, né, das bodas de Caná. Mas a leitura, ela nos conduz. O Espírito Santo vai nos mostrar que existem camadas de revelação. Então, se você se perdeu aí, nós estamos no dia 1. Pode marcar o versículo 26, por exemplo. É João dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vocês não conhecem, e ele vai batizar, né, com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias e tal. Esse é o dia 1. Versículo 29, ele vai dizer: no dia seguinte. 35, no dia seguinte. 43, no dia imediato. E no capítulo 2, versículo 1, 3 dias depois, no dia 7. Então, 4 mais 3, 7. No 7º dia houve um casamento. Que casamento é esse? O Apocalipse vai mostrar para nós agora, finalmente. Que casamento é esse? Irmãos, quando nós olhamos o livro do Apocalipse agora, aperta o cinto para você não cair da cadeira. Você vê que a gente está no último livro da Bíblia. Último livro da Bíblia. E agora, então, é muito óbvio que nós vamos ver aqui essas 3 realidades. Trombetas, que o profeta Joel disse, né? Trombetas, expiação e tabernáculos. E é o que a gente vê no livro do Apocalipse inteiro. Por quê? Porque são as 3 festas, né, que estão associadas à segunda vinda de Jesus. Claro que João vê coisas que aconteceram antes também. Ele fala da morte do Cordeiro, da ressurreição do Cordeiro, tudo isso. Mas a gente vai ver que no final do livro do Apocalipse, quando ele já está realmente falando do dia do Senhor, preparando o seu povo para a vinda do Messias, nós vamos ver essa ênfase nas trombetas, no julgamento do Senhor, o juízo final que ele vai trazer sobre essa terra, os flagelos, as taças, a queda da Babilônia, ele destruindo os inimigos nessa peleja do Armagedon, e nós vamos ver a Nova Jerusalém. Ele fazendo nova todas as coisas, estabelecendo o seu reino eterno, onde ele vai reinar para todo sempre. Festa dos tabernáculos. Então, é isso que a gente vai ver no dia do Senhor e a gente vai ver no livro do Apocalipse.
essas últimas 3 solenidades. Como hoje eu estou focando a festa dos tabernáculos, eu mostrei para vocês 3 palavras-chave. Tenda ou tabernáculo. Mostrei que então Isaac leva Rebeca para a tenda. Tem aí a festa dos tabernáculos, mostrando para nós que tem um casamento. Quando Isaac casa com Rebeca. Então fala desse casamento de Cristo e a igreja. Então mostrei para vocês que tem a tenda, o tabernáculo, tem alegria e tem tenda, alegria e casamento. Essas 3 palavras, casamento, tenda e alegria. Apocalipse capítulo 19 vai dizer assim: depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, o que acontece depois desse julgamento? Da festa da expiação, a festa dos tabernáculos. Então, ele já julgou. Aí agora o céu está se alegrando. Aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Ele julgou a grande meretriz. Então, o que ele vai anunciar agora? A festa dos tabernáculos. Acabou a expiação, acabou o julgamento, festa dos tabernáculos. E como que ele vai dizer isso na linguagem do Apocalipse? Alegremos, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as... Acho que eu ouvi a vozinha de alguém, hein? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Percebem? Então, nós estamos falando desse casamento. Ele aparece aqui no Apocalipse. Ele é o cumprimento, ele é a realidade, a imagem real, o cumprimento pleno dessa festa dos tabernáculos. Onde tem, nessa segunda vinda, né, dessa vinda de Jesus, onde tem esse casamento. Então, alegremos-nos. Primeira palavra que aparece, alegria. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ele vai dizer, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado, alegre, são aqueles, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí no capítulo 21, olha só, João vai ver o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, e ele vai ver o quê? Também a cidade santa. Que cidade santa João está vendo aqui? A nova Jerusalém. Ele vai dizer, a nova Jerusalém, que descia do alto, da parte de Deus, ataviada como noiva. Então, alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, festa dos tabernáculos, o casamento. Aí João vê, então, essa noiva ataviada, né, essa cidade ataviada como noiva, a nova Jerusalém, essa noiva descendo, adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, 2. E aí ele vai dizer, no versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Festa dos tabernáculos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Alegremos-nos e exultemos, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. Tenda, alegria e casamento. Percebem? Então isso aponta, essa festa dos tabernáculos, para essa vinda de Jesus. É o final dessa era, é o mundo vindouro, onde haverá esse casamento, esse encontro, essa reunião da noiva com o noivo, esse encontro, nosso encontro com Cristo. Tá ficando fácil, né, irmãos? Difícil não é, né? Então, eis o tabernáculo de Deus com os homens, festa dos tabernáculos. Não é
o nascimento de Jesus, é o casamento de Jesus. Certo? Então, na sequência, eu vou fazer aqui o ping-pong, né? Na sequência, Levítico, capítulo 23. Vos alegrareis perante o Senhor, a Torá, irmãos. Pensa, a Santa Torá, perfeita. Vos alegrareis perante o Senhor, Levítico 23, 40. Apocalipse, último livro da Bíblia, 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vos alegrareis perante o Senhor. Haja o coração. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E vos alegrareis. Alegremo-nos, exultemos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. João vê a Nova Jerusalém. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Percebe, irmãos? Que realidade, hein? Essa festa dos tabernáculos, ela aponta. Baruch Hashem, bendito és tu, eterno, santo Deus. E na sequência, olha só, Apocalipse 21, 5. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lembra? Apocalipse 19. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 21. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, vai se cumprir da mesma forma como ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito. Da mesma forma, as trombetas vão tocar, o seu juízo vai vir. E esse dia vai chegar em breve. Joel, vou fazer aqui o ping-pong. De novo, Joel. Não temais, capítulo 2, 22. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Não temais animais do campo. Preocupação de Deus, né? Com essa terra que vai ser destruída com fogo. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Apocalipse 21, versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Ai, socorro. Então, é muita maravilhosidade, muita majestade, é muita soberania. Por que, Senhor, as pessoas desprezam essa verdade? Eu não sei. Eu não sei por que as pessoas desprezam essa realidade. Por que as pessoas não... Por quê? E para terminar, acho que vale a pena para terminar e não termina. Desculpa, irmãos, é porque eu tenho que ir, né? Tenho que falar porque... Muita coisa bonita. Deixa eu ler vocês. Quando eu começo aqui, distrair um pouco. Louvado seja Deus. Fiéis verdadeiros, glória a Deus.
É bonito demais, né? Esconder o olho. Deixa eu terminar lendo uma coisa que ainda muito bonita. Festa dos Tabernáculos. Quando eu falo com vocês assim, gente, tem inúmeras evidências nas escrituras mostrando que Jesus nasceu tal data, que a festa dos tabernáculos aponta para isso. Eu tô aqui, eu nem imaginei que eu fosse falar tudo isso, mas assim, para vocês verem que são inúmeras mesmo. E quando a gente vai amadurecendo, avançando, ouvindo o Senhor, como que as coisas vão ficando coesas e coerentes. Eu realmente amo isso, irmãos. Amo a revelação das Escrituras. Aquece muito meu coração. Aí no versículo 6 de Apocalipse 21, está escrito, João diz assim, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus falando, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Olha só, Apocalipse 21, 6. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Deixa eu mostrar para vocês essa profecia, ela está em Isaías capítulo 55. O profeta Isaías, ele viu que no final dos tempos, no mundo vindouro, haveria essa realidade. Isaías 55, ele vai dizer, irmão, tem um Isaías, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, o profeta vê que o mundo vindouro, a manifestação do reino eterno, a vinda do nosso Mashiach, culminaria numa realidade onde nós estaríamos plenamente saciados com aquilo que vem dessa fonte, que é Ele mesmo. Irmão, Jesus, Ele veio inaugurar essa realidade. Nós sabemos que nosso Mashiach, Ele já veio inaugurar essa realidade. Eu vou mostrar isso para vocês. Essa realidade que se tornará plena, ou que se manifestará nas palavras de Jesus, né? Hoje essa realidade está dentro de nós, mas ela vai se manifestar. Nossos olhos verão, ela se tornará plena na vinda de Jesus, né? Na segunda vinda dele. O profeta viu isso, que essa realidade também estava associada a essa festa dos tabernáculos, a esse último tempo determinado, esse último moedim de Deus, do Eterno. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Irmão, Jesus disse essas palavras em João, capítulo 7. Pasmem, nosso Mashiach, maravilhoso, veio para cumprir toda a lei. Conhecendo as palavras dos profetas, reafirmando tudo aquilo que disseram os profetas, né? João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos. Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmão, por que será que Jesus está dizendo essas palavras neste momento? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo isso exatamente durante a festa dos tabernáculos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Exatamente na festa dos tabernáculos. A palavra é a profecia do profeta Isaías. Vinde a essas águas, pode comprar sem dinheiro e sem preço, beba de graça da água da vida. Então Jesus fala essas palavras na festa dos tabernáculos. E aqui no Apocalipse 21, ele repete essas palavras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça
da fonte da água da vida. Percebem? Então, mais uma vez, mais uma evidência, né? Mais uma conexão. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E Jesus disse essas palavras na festa dos tabernáculos. Então, nós estamos vendo aqui a festa dos tabernáculos se cumprindo nessa vinda de Jesus, nesse momento. Deus habitando finalmente com o seu povo. Primeiro, Jesus se fez carne, habitou entre nós. Ele foi para o Pai. Então, Deus encarnado. Depois, o Espírito Santo em nós. A habitação de Deus entre os homens. Até que, finalmente, esse cumprimento pleno, a imagem real das coisas, como diz o autor de Hebreus, né? A realidade plena, Deus mesmo estará com eles. O Verbo se fez carne, pois ele vai para o Pai. Mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, estará com vocês e estará em vós. O Espírito Santo é em nós. E depois, Deus mesmo estará conosco. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então aqui, Jesus nasce ali naquela habitação transitória, né? Ele vai para o Pai. Ele nasce quando o tabernáculo é erigido no deserto, aquela habitação transitória. Mas eis o tabernáculo de Deus com os homens. Alegrai-vos, alegremos-nos e exultemos. Nessa alegria são chegadas as bodas do Cordeiro, onde Deus mesmo estará conosco. Vinde, bebam de graça dessa água da vida, festa dos tabernáculos. Cumprimento pleno da festa dos tabernáculos, a nova Jerusalém, o mundo vindouro, as bodas do Cordeiro. Se você entendeu isso, o Espírito Santo não quer deixar eu parar de falar, socorro. Se você entendeu isso, eu preciso de mais 2 minutos para te mostrar um texto do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele vê esse momento que nós falamos até aqui, do mundo vindouro, da vinda do Mashiach, dessa nova Jerusalém, do mundo vindouro, desse reino eterno de paz. O profeta Ageu, ele vê isso, e ele profetiza numa época muito especial, onde ele, na época de Josué e Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, Zorobabel, o governador de Judá, eles estão reconstruindo ali o segundo templo. O primeiro templo havia sido destruído pela Babilônia, e aí, depois de 70 anos cativos na Babilônia, o povo volta para Jerusalém. E então o profeta Ageu, ele está profetizando nessa época, certo? Quando eles estão reconstruindo o templo de Jerusalém após o cativeiro babilônico, na época ali de Josué e Zorobabel. Na época de Esdras, Neemias, e o profeta Ageu está profetizando nesse tempo. Como eles estão reconstruindo o templo de Jerusalém, o segundo templo, o profeta Ageu, ele é levantado por Deus para mostrar que, olha, em suma é isso, vocês estão construindo o segundo templo, ou essa segunda habitação de Deus. Esse segundo lugar, né? Segunda habitação de Deus, esse segundo templo, essa segunda casa de Deus. Mas o Senhor levanta o profeta Ageu para dizer assim, essas palavras: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Vou aproveitar aqui para fazer aqueles nossos pequenos ajustes que fazem uma enorme diferença. Não é a glória da segunda casa, não é. Porque a segunda casa era essa que eles estavam construindo. A primeira foi o Templo de Salomão. A segunda era essa, que eles estavam reconstruindo depois que eles voltaram da Babilônia. Então, tem gente que fala, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Está errado. Mas, irmão, está muito errado, porque é exatamente o contrário. É o oposto do que o Eterno está querendo dizer através do profeta Ageu. Ele está dizendo o oposto. Vocês estão construindo a segunda casa, mas a glória dessa segunda casa não vai ser maior. Ele está dizendo assim, a glória da última casa. Tá bom? Ageu 2, versículo 9.
uma leitura cuidadosa e a gente corrige as heresias, não é? Os errinhos. Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Só que ele vai dizer desta última casa. Que última casa é essa? Ele vai dizer no versículo acima, desta última casa. Olha o que ele vai dizer no versículo 5, Ageu 2. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, certo? Ele começa dizendo, lembrando isso. O meu espírito habita no meio de vós, porque eu fiz essa aliança com vocês. Moisés, faz um lugar que eu vou habitar no meio de vocês, certo? Aí na sequência, ele vai dizer assim, mas, né? Eu farei abalar todas as nações. Olha só, Ageu 2:7, um dos versículos mais lindos de Ageu. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, vírgula, diz o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot. Irmãos, eu não sei porquê, mas esse versículo ele foi traduzido para o português muito errado. Então, talvez por isso o Espírito Santo esteja fazendo questão que eu traga isso aqui para vocês hoje, porque, infelizmente, essa frase, às vezes a gente vê um errinho ou outro, mas essa frase ela foi traduzida muito errada, porque está escrito assim, farei abalar todas as nações, sim, isso é o dia do Senhor, é o final dos tempos, mas, e as coisas preciosas de todas as nações virão, está muito errada essa tradução. Nem tem plural aqui, até o verbo, os verbos aqui, o verbo, né, virão aqui, por exemplo, tá no singular. Então, a tradução em português é assim, correta é, farei abalar todas as nações, vírgula, e o desejado de todas as nações virá, vírgula, e encherei de glória esta casa. Tem gente que conhece essa frase, mas eu não sei se todo mundo sabia que está aqui no profeta Ageu, o desejado de todas as nações. Porque dependendo da tradução, você não acha essa frase na sua Bíblia, né? Mas é aqui. Tem algumas versões que corrigiram. Então, farei abalar todas as nações. E o desejado de todas as nações, Hemdat Kol Hagoim, o desejado. Hemdat, o desejado. Kol Hagoim. Esse Kol Hagoim de todos os gentios, de todas as nações, virá. Está no singular. Então, em hebraico é isso. Fazendo uma tradução do hebraico para o português. O desejado de todas as nações virá. E encherei de glória esta casa. Então, só para mostrar para vocês que nós estamos falando da vinda de Jesus. O desejado de todas as nações virá. E aí a glória desta habitação, desta casa, desta habitação, quando ele vier, tá vendo? Então, mais uma vez, nós estamos falando dessa glória da vinda de Jesus. A glória desta casa, desta habitação. Ele vai dizer, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Certo, pessoal? Então, só para vocês se atentarem, porque quando a gente lê esse texto de Ageu, que o desejado de todas as nações virá, e ele vai encher de glória essa habitação, e a glória dessa última habitação será maior do que a da primeira, é o que a gente está lendo em Apocalipse, capítulo 21. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A glória desta última habitação será maior do que a da primeira, e de fato é.
tá bom? A gente precisa contemplar essa glória. Por isso que eu fiz essa correção. Beleza? Amém. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Eu queria ter feito uma live com menos de 1 hora. Eu acho que eu não consegui, mas tudo bem. Tudo isso para mostrar para vocês que Jesus não nasceu na festa dos tabernáculos, mas que a festa dos tabernáculos aponta para toda essa realidade, seguindo esse fio de prata, esse fio da redenção. Aponta para essa vinda de Jesus e essas realidades, né? Do casamento, do tabernáculo de Deus com os homens e dessa alegria eterna. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e fará nova todas as coisas. Amém. Amém? Vou deixar essa live salva no Instagram. E, se Deus quiser, ela vai ficar salva no YouTube também, vai dar tudo certo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Obrigada, Senhor. Muito